Olá, tudo bem? Hoje nós vamos estudar aqui uma matéria chamada Angiologia, que é a doutrina dos anjos. Então nós vamos estudar um pouco sobre isso e ver quem criou os anjos, como são os anjos, entender um pouquinho sobre isso. No Salmo 148, diz assim: louvai todos os seus anjos, louvai todos os seus exércitos. No Salmo 148, verso 2. Louvai o sol, a lua, louvai todas as estrelas e luzes. Louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus, que louvem o nome do Senhor. Pois mandou e logo foram criados. Eu estive agora recentemente no Museu da Vida, ali nos Estados Unidos, e nós pudemos ver nesse Museu da Vida sobre a criação de Deus, confrontando sobre a teoria, né, da evolução. E o salmista, ele diz que toda a obra do Senhor deve adorar o Senhor. E ele coloca como os anjos, né, que os anjos são criados de Deus. Então, os anjos, primeiro slide que nós vamos ver agora, nessa introdução, primeiro, os anjos são seres criados. O Salmo 148, a gente pode ler aqui do verso 1 até o verso 5, eu li apenas, aí só está o 5, né? Os anjos, eles não evoluíram e nem foram formados por geração natural. Eles não podem reproduzir como o ser humano. Em Mateus capítulo 20, verso 30, numa certa ocasião, Jesus com seus discípulos, alguém falando ali sobre uma herança, Jesus entra no meio e diz assim: lá no céu não vai ter... não tem casamento, como os anjos, né? Os anjos não se casam. O ser humano foi criado para procriação e fazer a espécie crescer, mas os anjos não, eles foram criados já para o louvor e a glória de Deus, né? São seres angelicais. Eles também, a ideia é que eles foram criados por Cristo, lá em João capítulo 1, e o verso 1, diz que pela palavra de Deus, o Logos de Deus, o Cristo, que é Jesus, ele criou todas as coisas. Então, os anjos, além de fazer parte da criação de Deus, ele é criação de Cristo, porque Jesus também é Deus, né? Então, João capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então o Senhor, Deus e Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo, né? A Bíblia diz que o Espírito Santo pairava sobre a face das águas, lá em Gênesis capítulo 1, são o Criador de todas as coisas, e dos anjos também. Inclusive, lá em Colossenses, né, também diz que, capítulo 1, verso 16, que o Senhor criou os anjos. E Jó, no capítulo 38, verso 4 e 7, Jó, ele alega, ele diz, não é, que os anjos foram criados antes da terra. E, logicamente, que o Senhor criou toda o seu exército, né, celestial, e depois, logo em seguida, também ele veio e terminar a criação dele na terra. A segunda coisa que nós vemos aqui nesse segundo slide é a sua existência é afirmada nas Escrituras. Então, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, nós temos várias informações sobre essa presença dos anjos na terra. O Salmo 104, verso 4, Daniel 8, 15, 17,
e Jó 38, 6 a 7. Esses versículos falam da presença, não é, dos anjos. Nós temos uma série de textos também na Bíblia que os anjos se apresentaram diante dos homens, não é? Eles estiveram junto com os homens. E o próprio Abraão e tanto mais, né? Jacó, que teve aquela luta com o anjo do Senhor, né? Então, essa referência é sempre assim. O Salmo 104, verso 4 diz: faz dos ventos os seus mensageiros, os seus ministros, fogo abrasador. Lançou o fundamento da terra para que não vacile no tempo algum. E põe nas águas os vigamentos das suas câmaras e faz as nuvens seu carro, ainda sobre as águas o vento. Os anjos, então, no Velho Testamento são citados de muitas formas, né? De muitas maneiras. Então, quando você vai lendo a palavra de Deus, você vai descobrindo, né? Daniel fala sobre o anjo guerreiro que vem lutar e defender a sua causa ali, e Gabriel, que é um arcanjo. Então, assim, nós temos N referências dos anjos no Velho Testamento. No Novo Testamento, nós temos também muita referência. Nós temos referência dos anjos dentro dos cultos, nós temos a referência dos anjos notificando, né? Porque a palavra ângelo é mensageiro, esses mensageiros de Deus notificando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador no seu nascimento. Então, assim, há uma vasta situação, né, que fala no Apocalipse e em Judas sobre esses anjos, dos quais eles também estavam, né, e estão até hoje a serviço de Deus, e agora nesse tempo. Então a Bíblia, no capítulo Hebreus capítulo 1, versículo de número 13, diz assim: a qual dos anjos disse: jamais assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Então aqui mais uma referência, né, de anjo na Bíblia, no Novo Testamento. Então você vai sempre ouvir essa situação, né, desses anjos. Sempre no Novo Testamento eles vão aparecer, no Velho também. E é sempre como mensageiro, sempre e também defendendo alguma causa, né? O terceiro slide nos fala sobre as suas características. Então, quais são as características do anjo? Então, eles, além de serem seres, né, dos quais o Senhor os criou, eles são seres especiais de Deus. Eles são criados por Deus. E nós temos alguns textos, né, que nos falam isso em 2 Samuel 14, 20. Eles são seres espirituais. E o que significa? Que eles não são de carne, né? Eles não são de osso. Salmo 148, 2, 5. Então, os anjos, eles são a sua essência, a sua matéria, né? Espírito. Mas a Bíblia diz que eles também podem se materializar. É interessante sobre isso, né? Então, mas na questão espiritual, eles foram criados a serviço de Deus e para glorificar o Senhor. Eles são seres pessoais, né? Então, além de ser seres espirituais, eles são seres pessoais. Espirituais porque eles têm uma essência do Espírito na busca do próprio Deus e de adoração a Deus. E pessoais porque eles presenciam, né? Eles sentem
Interessante que eles fazem parte, né, desse exército celestial de Deus. Então, também a Bíblia fala que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Então, além de ser pessoais, no sentido, né, como Deus tem a ideia de um ser que é inteligente, que pensa, um ser que tem algum tipo de emoção, nós vemos também que, porque tem um tipo de emoção, porque eles se rebelaram, né? Um grupo contra Deus. Então Deus os criou dessa forma. E, logicamente, que não os criou para casarem, né? Para terem procriação de filhos. Mas eles são imortais. E Jesus fala isso lá em Lucas, capítulo 20, verso 36. Então esses são, além de ser seres criados, espirituais, pessoais, eles são imortais. Então seremos como anjos, a Bíblia fala, né? Imortal. Então Deus criou o anjo na imortalidade. Eles são diferentes de nós no sentido da criação, não é? Mas eles têm grande relevância no poderio do exército de Deus. São seres que eles são velozes, né? Daniel, eles se apresentam diante de Daniel. A gente não tem uma ideia, né, de como esses anjos eles podem andar, atravessar o universo. Nós não sabemos, mas a Bíblia diz, né, que eles podem fazê-lo no sentido, logicamente, né, daquilo que Deus nos proporcionou a eles, né? Eles são seres poderosos. Tanto é que Daniel pede, né, para eles lutarem em favor da sua causa. Mandou lá o anjo Miguel, né, o arcanjo Gabriel. Mas esses anjos, eles também lutam contra Satanás. E em Apocalipse, no capítulo 5, verso 11, eles são, a Bíblia diz que são milhares e milhares e milhares e milhares, né? Milíades de anjos. Então, é um grande número, é um exército, né, que Deus criou com a sua capacidade de seres espirituais. Daniel capítulo 9, o verso número 21, Daniel 9, 21, diz assim, olha: estando eu, digo ainda, falando na oração, o varão Gabriel, que é um anjo, que tinha visto na minha visão, ao princípio, veio voando, o texto diz, né, rapidamente, e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. E esses são os anjos, né? Depois você pode ler Daniel, você vai ver que Daniel vai falar sobre essa guerra, né? E lá em Efésios, também no capítulo 6, Paulo vai falar dessa guerra espiritual que existe, né? E além de nós revestirmos dessa armadura de Deus, mas é uma guerra espiritual. Então, os anjos são seres celestiais, espirituais, pessoais, criados por Deus para ser o seu mensageiro, a Bíblia diz, né, que lá em Isaías, aquele anjo que está, serafins, né, santo, santo, santo é o Senhor. Noite e dia são criados para o louvor de Deus, são criados também para a proteção do homem. É incrível isso. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Não é um anjo específico para cada pessoa, mas os anjos do Senhor. Então, os anjos eles são imortais, mas não são onipotentes, não são oniscientes e também não são onipresentes. Eles têm um poderio muito grande, mas eles não têm esses atributos de Deus. Só Deus que tem esses atributos. Deus os criou, mas eles não têm esses atributos. O quarto slide aqui, a sua natureza.
a sua natureza. Ele tem uma natureza que é a natureza moral. Os anjos, eles foram criados com uma infinita bondade e a bondade de Deus. Então Deus os criou, conforme a palavra de Deus diz, mas esses anjos não guardaram, alguns desses anjos, né? Eles não guardaram o seu estado original, confirmando assim a bondade de Deus sobre eles. O Salmo 103, 20, Mateus 25, 31 e Marcos 8, 38. Nós podemos ouvir aqui falar sobre os anjos também, mas esses anjos, eles não guardaram, né, o seu estado natural e fizeram uma rebelião, e a Bíblia diz que uma grande quantidade, né, de anjos se rebelaram, porque eles são seres inteligentes, emocionais, e eles ficaram contra a autoridade de Deus. Então, na verdade, Satanás, um arcanjo de luz criado no céu por Deus, ele se sentiu o máximo. Ele se sentiu como se fosse o próprio Filho de Deus. Então o orgulho, a insubordinação, a soberba fez com que Satanás, esse anjo de luz especial, ele fizesse uma rebelião e levasse um grupo grande, não é, de seres celestiais e anjos, e esses anjos caíram. Então, a princípio, todos foram criados anjos bons. Então, esses anjos, nós temos aqui duas palavras, endógeno e exogena. Então, endógeno interior e exogena exterior. E no Salmo 103, o versículo 20, diz assim, olha: bendizei ao Senhor, anjos seus magníficos, em poder que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor, anjos seus magníficos, em poder que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Então, esses anjos, além de ser criados dessa forma, eles têm um grande poder. Mas há dois tipos, né, de anjos. Aqueles que guardaram, obedecendo a voz de Deus, ou a voz da palavra, que é Jesus Cristo. Os anjos que guardaram então o seu estado original foram confirmados em bondade. Mas a tentação, Satanás, levou os anjos à queda, diferentemente da do homem, não é? Então, a queda dos anjos, ela teve origem interior, endógeno. Então, não houve um produto de fora para fazer com que esses anjos eles se rebelassem. Nós não sabemos quantos milhões de anos eles viveram, ou se eles viveram pouco tempo. A gente não tem ideia, né? A Bíblia não relata isso. A Bíblia relata lá que Deus fez a terra nos seus 6 dias, depois no 7º ele descansou, e toda a sua obra da criação deu por completa. Mas se Deus criou esses anjos antes da fundação da terra, quantos milhares de anos eles viveram? A gente não sabe. Mas há uma rebelião, alguma coisa interior que acontece nesses anjos. Porque a bondade e a misericórdia, elas andam juntos. Mas a bondade e a misericórdia, ela é diferente, né, da maldade e da falta de piedade. Então, em um determinado momento, esses anjos, interiormente, endógeno, eles tiveram um corrompimento daquilo que era bom. Deus é essencialmente bom. Deus é justo. E eles também foram criados assim. Mas há um momento que eles descobrem, né? Parece aquele filme
ficção científica, né? Eles vão para a escuridão. A diferença do homem é exógena, ou exterior. O homem é tentado exteriormente por Satanás. Então não é... O homem está vivendo no paraíso, está vivendo um momento perfeito, mas aí vem Lúcifer, vem Satanás, né? E o ataca através de palavras, de ações, exteriormente. E os anjos são interiormente. Então, em determinado momento, os anjos, eles começam a dizer: por que estamos aqui? Queremos, talvez, alguma proeminência, né? A gente não sabe. São coisas que vamos descobrir, né, lá no céu. Mas a ideia é essa. A natureza moral. Semana que vem, então, nós vamos voltar e vamos continuar falando, né, sobre a natureza moral de Deus. Se você estiver aí ouvindo, assistindo as nossas aulas, você pode nos contactar, né? E temos aí várias formas. Tem o e-mail da igreja, que é belshadai@terra.com.br, mas também você pode contactar na igreja, né? Nós temos aqui um WhatsApp e você pode usar aqui o WhatsApp da igreja e fazer alguma pergunta e nós podemos, à medida do possível, né, te responder. 1999-300-6411 1999-300-6411. Então, semana que vem vamos continuar falando sobre o estudo e a doutrina dos anjos, né, e a sua natureza moral. Deus te abençoe, tenha uma ótima semana e que Deus possa nos dar a oportunidade de nos encontrarmos semana que vem. Shalom para você. Paz de Deus no seu coração.